Olá, povo de Deus. Vamos por primeiro para aquela linda salva de palmas. Estamos aqui diretamente da Igreja Internacional da Graça de Deus, a Deus Remédio, 1326. Estamos preparando para a grande Santa Ceia, né? A volta da vitória, a unção do Rei, em nome do Senhor Jesus. Lembrando que são 3 que testemunham no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses mesmos 3 concordam aqui na terra, representados pelo Espírito, pelo óleo e pela água. Em nome do Senhor Jesus, pelo sangue. Estamos aqui em nome do Senhor Jesus para ministrar as boas novas que o Senhor tem preparado para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Tudo uma preparação, irmãos. Tudo uma preparação para tudo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Temos que buscar primeiro o reino de Deus e a justiça dele, que todas as demais coisas o Senhor Jesus acrescentará nas nossas vidas. Amém? Aí onde você estiver, nossos amigos do Facebook, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Você também pode se preparar. Daqui a pouco eu vou fazer a ceia mesmo, né? Um pedaço do pão que representa o corpo de Cristo, o suco o sangue do Senhor. Se você puder, preparar também o óleo para depois você ungir toda a sua casa, para você se ungir também pela fé em nome do Senhor Jesus. Amém? Feche seus olhos, abra seu coração. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, vem com o teu poder e a tua unção, meu Pai, sobre as nossas vidas. Nós estamos reunidos aqui em teu santo nome, crendo, meu Pai, que no mundo espiritual não há distância. Nós aqui estamos representando uma multidão. A luta é grande, meu Pai. Nós estamos aqui, meu Pai, a verdade é dele, meu Pai. Vem nos envolver com o seu renovo, Pai. Vem nos envolver, meu Pai, completamente diante da sua presença, Pai. Aviva-nos, renova-nos, meu Pai. Senhor Jesus, são seus filhos na tua casa, Pai. Estamos diante de Ti, abrindo os nossos corações, meu Pai. Crendo que o que nós ligamos aqui na terra está ligado lá no céu. E o que for ligado lá no céu está ligado em qualquer lugar da terra, Pai. Visita nossos queridos, familiares, meu Pai. Que eles sejam lançados, visitados, e que eles vão ver o tempo da visitação. Isso, meu irmão, creia que quem crê no Senhor Jesus será salvo no primeiro e depois toda a sua casa, depois toda a sua família, todos os seus queridos. Pai amado, Deus nos envolver. Nós precisamos nos envolver mais. Nós precisamos ser mais constantes no seu altar. Nós precisamos ser habitantes do teu esconderijo, meu Pai. Não visitantes, meu Pai. Não nos deixe acampar no vale da sombra da morte. Não nos deixe, meu Pai, acampar naquele pensamento, Pai, naquele sentimento, naquilo que nós estamos vendo, naquilo que nós estamos sentindo, meu Pai. Mas
preparação para a nossa grande Santa Ceia. Pode sentar, fique à vontade. Nós estamos estudando aqui o Salmo de número 23, você já pode pegar a sua Bíblia. Onde fica o Salmo? O livro do Salmo é aquela linda Bíblia. Vou fazer um estudo bem bonito lá em nome do Senhor Jesus. Semanalmente a gente já aprende coisas novas aos domingos, em nome do Senhor Jesus. E antes de nós começarmos a matéria nova, nós sempre recapitulamos o que nós já aprendemos. Então tem o privilégio para quem está chegando, talvez, aprender já um pouquinho do que foi visto nas outras semanas. Você pode voltar lá, os cultos estão todos gravados, está lá no Facebook, amém? E quem está chegando agora, e já pega um pouco de cada coisa, e já tem vindo, já tem aprendido cada semana, e mais, amém? Graças a Deus. Salmo de número 23. Alguém viu o inverno aí? O inverno nem acabou ainda, estamos em 40 graus aqui em São Paulo, hein? Imagina o verão, hein? Olha aí, a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor, Salmo de Davi. O Senhor é meu e nada me faltará. Irmãos, eu tenho explicado aqui, até insistido mesmo, né? Que, na verdade, tem uma grande lição no original da Bíblia, que está escrito: o Senhor é meu pastor e o Senhor não me faltará. Porque a pessoa se apega mesmo, talvez, à letra que mata: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí, quando falta alguma coisa, a pessoa acha assim: poxa, né? Eu tenho até o Senhor como pastor, mas está me faltando a coisa. Mas o que não pode faltar é o Senhor, amém, irmãos? Porque se faltou o Senhor, faltou tudo. E ainda que você não tenha nada, se você tem o Senhor, você não falta nada para você. Amém? O que nós temos que entender é que nós temos o privilégio de poder ser ovelhas do aprisco do Senhor. O aprisco é a casa de Deus, onde as ovelhas estão bem próximas mesmo do Senhor, mesmo para ser cuidado dela. Ali o leão não vem, ali o urso não vem, ali o lobo não vem, ali a raposa não vem, ali o ladrão não vem, ali o Senhor está ali para te proteger. Você está no aprisco, você está na casa do Pai, você faz parte, você é membro do corpo de Cristo. Mas a pessoa verdadeiramente não busca Deus, não procura ser dirigido pela palavra de Deus. O que conhece da palavra de Deus não pratica, só está procurando alguma coisa que ela sentiu no coração. O coração é enganoso, quem o conhecerá? Não, mas eu estou buscando isso, parece que Deus não vai com a minha cara, parece que Deus não me responde. Não é que Deus não vai com a sua cara, ele não te responde. Não é que Deus te abandonou, você que não te abandonou a Deus, você que não buscou o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, para que o Senhor possa acrescentar as demais coisas sem dor na sua vida. O Senhor jamais vai te pôr numa furada, numa rascada, deixa ele ser seu pastor, e aí ele vai faltar e nada vai faltar. Amém? Isso aqui nós já vimos, versículo 2: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Amém? Tudo isso nós vimos, que nós temos o Senhor como pastor, é Ele que vai nos guiar. Ele jamais vai te pôr uma furada, jamais Ele vai pôr uma rascada, Ele jamais vai te pôr o dedo na beira de jogar você do abismo. A pessoa às vezes verdadeiramente não espera da orientação de Deus, faz da própria maneira, aí quando não dá certo, fica: meu Deus, o que eu fiz de mal do Senhor? Fez tudo de mal. Não buscou orientação, não buscou o reino, não buscou a justiça. O que conhecia da palavra deixava lá grudado num quadro lá, como se fosse um enfeite na casa de Deus. A Bíblia Sagrada é um livro que, se você não viver ele, é um livro como qualquer outro. Esse Salmo 23, o Salmo 91 que nós estudamos antes dele aqui, em outra palavra, se sua Bíblia ficar aberta lá, né, um salmo, outra mensagem qualquer, mas não for vivido, não é um livro qualquer. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Não é só ouvir a palavra de Deus. Quando você está ouvindo a pregação, você está vendo além. Aqui o pregador no máximo prega, Deus ele dá um pouquinho para a gente, mas tem que expandir na sua vida. Não pode ser só aquilo que eu estou pregando, que eu estou interpretando aqui, que Deus está dando a revelação, a inspiração aqui. Deus ele expande na sua vida. E ali nunca ele
Ele vai te pôr uma furada, uma rascada. Ele vai te guiar mesmo a vereda da justiça. O que é uma vereda? É um caminho estreito, espinhoso, que leva à salvação da justiça. Ele vai te guiar mansamente às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. O que uma ovelha, um bichinho precisa? O bichinho precisa. Bom, tudo que o bichinho quer é um pasto bem verdinho, uma água tranquila, onde lá não tenha crocodilo, não tenha leão, não tenha urso, né? De manhã até você tem que vir uma coisa essa semana, olha, é a água tranquila que o Senhor fala, e aquela água não estava tranquila. Ia chegando um gado lá, um boi, para beber uma água, ele estava chegando assim, ó, e na beira da água, sem brincadeira, uma centena de crocodilo. Isso é uma água tranquila? Hã? Não. O gado ele foi para o outro lado, a câmera só pegou ele e para o outro lado. Como que ele vai beber uma água naquele lugar? Deus, ele vai te guiar mesmo na vereda da justiça, ele não vai te pôr mais rascado, não vai te levar lá na boca do leão, na boca do urso. E para nós é a mesma coisa. Deus, ele tem preparado aquilo que você precisa. É um alimento sólido que Deus tem. É um alimento, ele é o pão da vida. Amém, Deus? É um alimento líquido, ele tem. Ele é a água viva, é a ar, ele é o sopro da vida. Tudo que você precisa, o Senhor tem. Ele é entrada, ele é saída, ele é a porta. Ele é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Nós temos que aprender que em Cristo nós temos tudo, porque ele é um caminho único, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao céu fora dessa palavra. Não pense que você fazendo da sua própria maneira, você agindo do jeito que você quer, sabendo que algumas coisas Deus condena, todo pecado, todo vício, tudo que leva a ver uma dependência química, tudo que não presta. Ah, mas Deus, ele me entende, Deus é amor, mas ele é justiça. E a transferida da justiça, que você vai escapar da ira e fortuna, porque alguma coisinha que você faz vai estar deixando o outro. Não vai escapar. Não vai ter jeitinho brasileiro. O brasileiro se vê como outros por aí. Ah, estou fazendo isso aqui. Eles pegam com afinco alguma coisa que não tem nada a ver e deixa a maior parte mesmo da lei de lado. O Senhor Jesus falou lá para os religiosos: você tem que fazer essas coisas e não deixar as outras. A pessoa faz uma parte e não faz a outra, acaba se perdendo da mesma maneira. Irmãos, tudo que a ovelha precisa é o pasto verdinho e a água tranquila. Tudo que nós precisamos, Deus, ele tem essa bênção. Busca Ele. É direito nosso, como filho dele, que tem essa bênção. Da mesma maneira que um pai ele dá o alimento para o filho, o nosso pai vai dar a bênção que nós estamos precisando. Nós estamos já preparados para receber. Porque ele não é mimador. Você precisa mesmo? Não é o que você quer, é o que você precisa. Você está preparado, pode ser a bênção que for, pode ser um negócio desse tamanho que se você se esforçar mais um pouquinho, você conseguia. Ou pode ser uma coisa que é impossível. Aí tem que trabalhar, aí é mais fácil para Deus mesmo. Lá na linha do impossível é onde ele trabalha. Você faz o melhor possível e realiza o impossível na sua vida. Amém? Continuando em nome do Senhor Jesus. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Amém? Consolar-nos é resolver o problema. Tem gente que procura o consolo fora da palavra, aí você vai fazer até o comichão no ouvido. A pessoa vai ouvir que ela quer, era isso que eu queria ouvir. Não vai, também não vai te ouvir. Alguma coisa, alguém te deu, falou da palavra de Deus, você até se ofendeu, não, mas não é isso que eu queria, não. Aí a pessoa vai bater de porta em porta, vai nessa porta, chega lá, não. Jesus fala que a pessoa tem que ser mais que uma só mulher, mulher só homem. Essas coisas vão te levar para o inferno. Toda a prática pecaminosa. Mas Deus não tem diferença se é um pecadinho ou se é um pecadão. Se quer não aparecer aqui, vai aparecer lá no juízo. Vai aparecer lá no juízo. E a pessoa, não, mas eu estou infeliz, eu estou isso, eu estou aquilo. Aí daqui a pouco bate uma porta larga. Nós vimos aqui que Jesus ele nos guia pela vereda da vereda, um caminho estreito e espinhoso, que leva à salvação. Poucos o acharão. A pessoa chega numa porta larga, tudo pode. Pode tudo. Pode tomar, pode beber, pode tocar de pé, pode namorar com homem, mulher, pode tudo. Pode. E pode mesmo? Pode.
buscar a estatura de Cristo, para ter a mente de Cristo, para ter a atitude de Cristo, não é fácil. Mas algumas coisas nós temos que ter, a pessoa vai e acaba se perdendo. A vara e o cajado do Senhor nos consola. Aqui eu pego a baqueta, né? Eu tenho como um cajado até o fim dessa campanha aqui, amém? Vou pegar um guarda-chuva ali para mostrar melhor, amém? Graças a Deus. O cajado nos consola. Por quê? Porque às vezes vai doer. O cajado serve para bater no leão, bater no osso, vai espantar a raposa, vai espantar o lobo, vai espantar o ladrão. Mas a ovelha de vez em quando está saindo do caminho. E à beira do caminho só tem ladrão, só tem salteador, só tem estuprador, só tem leão, só tem urso, só tem serpente. Lá até no meio do mato lá tem escorpião. Então, a vara está trazendo também a ovelha de volta aqui para o caminho, amém? Tem gente à beira do caminho, está tão perto. Já ouviu a voz de Deus? Está esperando o quê para obedecer? Está à beira do caminho fazendo o quê? Esperando ser picado por uma serpente, ser picado por um escorpião, ser comido por um lobo, ser atacado por um assaltante. Mas tem ovelha que continua e vai mais longe. E indo mais longe, pode cair lá no buraco, pode cair no poço, pode cair lá no lago, pode cair lá no rio. Mas o bom pastor pega lá o gancho lá do cajado. E ali, ó, pega pelo pescoço e traz de volta. Não vai ser agradável. Pensou vocês serem pegos pelo pescoço? A ovelha não tem braço para segurar. Vai machucar, mas não vai te deixar morrer. Amém, irmãos? É exatamente isso que Deus tem preparado para nós. É exatamente. Lugar de morte não é lugar para você acampar. Tem gente que na hora que vem a luta, fica lá parado. Ainda que eu andasse, que eu passasse pelo vale da sombra da morte. A tentação vem, é o sintoma da doença. Agora nós estamos com esse Covid. Tem gente que na hora que se sentir febril, ela já fica, meu Deus, será que eu estou com a doença? Né? Começou a tossir, tem gente que na hora assim já começa a se afastar. Irmãos, a tentação não é para você acampar nela, a tentação é para você passar. A tentação tanto por botar as coisas erradas do pecado, como nas doenças da enfermidade. Aquilo que causa morte, aquilo que causa enfermidade. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu está comigo, a sua vara e o teu cajado me consola. É a palavra de Deus que consola, que vem, talvez, não é o que você quer, talvez até te fire, talvez não seja mesmo aquilo que você queria ouvir naquele momento, mas não vai te deixar morrer. Amém, irmãos? Vai consolar, vai resolver o seu problema, porque tem gente que está aí buscando um ombro amigo, está falando o que não deve, para quem não vai poder te ajudar, e daqui a pouco vai ficar pior. Então você nunca fale de problema pessoal com pessoa que é inferior a você espiritualmente. Nunca. Nunca. Em primeiro lugar, aquela pessoa não vai poder te ajudar. Não vai. E talvez te dê um conselho da sua morte. Pode parecer que era alguma coisa legal, parece que agora não tem não. Vamos, se o conselho fosse bom, se dava, se cobrava. Mas tem alguns profissionais que vão falar para você, não só alegria, vai lá, mete o pé na jaca. Já ouviu falar nisso? Mete o pé na jaca, vira anda. Você vai encontrar tanto profissional, como talvez alguém que deveria te guiar pela palavra, mas não guia pela palavra. E a pessoa vai acabar meio em vez de melhorar, arrumando mais confusão, porque um abismo não tem uma escada para subir. Um abismo vem outro abismo, depois outro abismo, depois outro abismo. E a pessoa daqui a pouco está tão longe de Deus que nem percebeu. Vamos aqui continuar, vamos entrar na matéria nova. Prepare uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Amém? O Senhor Jesus, uma linda salva de palmas, esse é o nosso Deus. Pastor, isso nós vimos a semana passada. Para que eu vou querer uma mesa preparada na presença dos meus inimigos?
Porque essa mesa já está posta. O mundo jaz no maligno. Não está no maligno, já tem cheio de engano. Mas a pessoa se apega uma pequena coisa, até põe aqui em prática, mas ela deixa toda a lei de Deus, toda a palavra de Deus. Está tudo aí, irmãos. Está tudo aí, é só a gente se apegar com o Senhor, aquele corpo que único com o Senhor é um único Espírito. Já viu Deus sair derrotado numa batalha? Já ouviu falar disso? E da mesma maneira você não pode ser derrotado. Se você tem sido derrotado, é porque na verdade você ainda não se uniu ao Senhor para ser o mesmo Espírito. Você não se uniu. Então, verdadeiramente, você não entendeu ainda o que o Senhor tem preparado para você. Não entendeu? Por isso, irmão, você tem que ter um amigo perto e o inimigo mais perto, próximo ainda, amém? Para você saber o que ele está pensando. Então você não fica desesperado quando você sente alguma coisa, quando você é diagnosticado com alguma coisa, muito pelo contrário, quando você sente, como você está sendo diagnosticado, quando vem um sintoma de uma doença, você, graças a Deus, está aparecendo, porque tem coisa que é tão silenciosa que quando vem já vem para arrebentar. E quando algo já está se mostrando ali, você já está mesmo numa mesa preparada por Deus. Imagina, tudo que você imagina. Tudo que você pode precisar vai estar lá naquela mesa. Então, se o inimigo se levantar por um caminho, por sete, ele vai fugir, amém? Por bem quente que eu estou, fervendo. Mas, agora ele pediu aqui um santo. Porque o Davi, antes de ser pastor, antes de ser rei, ele era ovelha do Senhor. Unja na cabeça do óleo que o meu cálice transborda. Você precisa transbordar. Você precisa desse óleo. Você precisa, porque a luta é grande. Grande, grande, grande. Olha aqui do lado, você está no Salmo 23, lá no Salmo 45. Salmo de número 45. Versículo 7. Tu amas a justiça? Que é uma pergunta. Você ama a justiça? Mas o que é amar a justiça? Irmão, não ser precipitado e nem dizer que uma pessoa é inocente, se você não viu, e nem falar que ela é culpada se você não viu. Viu mesmo, e mesmo assim os nossos olhos enganam, a câmera engana. Irmão, fake news está cheio por aí. A justiça é a palavra de Deus. Você fica nela. Se você viu, você vai orar. Orar por aquela pessoa, porque ela está precisando de muita oração. Nós temos que entender isso. O Senhor Jesus, ele nos deu a ordem para todo mundo pregar o Evangelho. O Evangelho é boa notícia. A má notícia vai chegar, irmão? Vai. O mundo já não está ali. A mesa já está preparada na presença do inimigo. Quando a má notícia chegar, ela tem que parar em você. Fala para o irmão que está do lado, a má notícia tem que parar em você. Tem que parar em você. E como que é isso, pastor? Quando alguém vem nos trazer uma má notícia, irmão, é hora de orar. Aquela pessoa que está trazendo a má notícia, chama ela para orar. Lembra que o Senhor Jesus ele disse: onde houver dois ou três reunidos no nome dele, o que não for ligado à terra está ligado no céu, o que for ligado no céu está ligado em qualquer lugar na terra. A pessoa vem trazer uma má notícia, fulano, você não sabe como desceu lá com a vizinha. Tem gente que já sabe que nem uma lá perto. Que foi? E já sai espalhando. E é igual aquele. Lembra do telefone sem fio? Que as criancinhas faziam lá na escola? Que a professora falava um negócio no ouvido da primeira criança, na hora que chegava do outro lado, lá não tinha nada para ver. É mais ou menos isso, a pessoa vai aumentando, vai falando que não viu, né? Vai falando de quem nem conhece, já pega o telefone, sabe a vida, fulana? Eu nem conheço fulana, e a pessoa até cita o nome, eu já vi isso. A pessoa cita o nome de uma pessoa que não conhece. É melhor falar assim, sabe minha irmã, minha vizinha? A pessoa não conhece mesmo. Mas a pessoa cita o nome, sabe a ciclana? Eu não conheço a ciclana. A ciclana, você não sabe o que aconteceu com o marido dela. Não sabe o que aconteceu com o emprego dela. Não sabe o que aconteceu com o filho dela. E a pessoa se abre que não é uma mala dela. Já esperando
Você foi ungido com óleo para você repreender esse mal. Na hora que a pessoa vier trazer, as primeiras vezes eles vão achar até estranho. Ah, é? Então, poxa, que bom que você falou. Vamos orar para a pessoa orar. A pessoa não vai entender se não era de orar, era de espalhar, era de esperar, era de falar mal de mais alguém. Era fofoqueiro, um linguarudo, né? Era assim. Mas agora, vou orar. Que Jesus ele fala, tiver dois o nome dele, que nós ligamos aqui na terra, será ligado lá no céu, que for ligado no céu também, em qualquer lugar na terra. Vamos abençoar aquela família, vamos abençoar aquele casamento, vamos abençoar aquele filho. Na hora a pessoa me é contra a bolsa, até dá a mão para você, faz aquela oração. Aí a segunda vez, vem de novo com uma outra desgraça. Aí você fala a mesma coisa. Daqui a pouco está te procurando para você fazer oração. Amém, irmãos? Amém ou não amém? Não para você ser fofoqueiro, língua boca. É isso. Amar a justiça é isso. E não basta só amar a justiça. Tem que aborrecer a iniquidade. Olha aí, olha aí. Tu amas a justiça, aborrece a impiedade, a iniquidade, tudo que não presta, o desapego à coisa de Deus. Você não acha bonito quando alguém zomba da obra de Deus, da palavra de Deus, do homem de Deus, da igreja de Deus, não tem apego às coisas de Deus. Você não acha engraçadinho? Ou sobre até mesmo tudo que é de Deus. Tem gente que zomba da própria natureza humana, fazendo coisas que são antinatural, como se fosse natural, e você acaba até achando, você não acha. Você aborrece toda impiedade, toda iniquidade, tudo que não presta. E aí o que vai acontecer contigo? Olha só, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo da alegria, mais do que a Deus com pão. Deus. Amém, Deus? O Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Irmãos, é isso que Deus tem preparado: é o óleo da alegria, o óleo do fruto, o óleo completo, o óleo que vai vir para resolver o seu problema, que vai te curar, vai te libertar, que vai te salvar, que vai te restituir, te restituir, que vai te reconstruir, que vai te avivar, que vai te renovar. É o óleo da alegria, mais do que o teu companheiro. O que isso significa? Mais que toda a humanidade. Ele derramou esse óleo sobre todos os seres vivos, sobre todo ser vivente. Mas você que receber esse óleo, que é o fruto, que é o dom do Espírito, você vai estar ali numa situação melhor que toda a humanidade. Nós vimos lá no Salmo 23 que o Davi pediu: unge minha cabeça com óleo, que meu cálice se transborda. A ovelha precisava do óleo, porque o óleo, o azeite para a ovelha é um unguento. É como se fosse mesmo um antisséptico, é um repelente. Se a ovelhinha estava doente, estava machucada, o que tinha de remédio naquela época? Era o azeite. Mas na cabeça da ovelha servia como repelente. E os pastores, eles pegavam bastante óleo e passavam na cabeça da ovelha, porque era necessário esse repelente. Por quê? Porque as moças, elas vinham e ficavam circulando a cabeça da ovelha. E só das moças ficarem circulando ali já deixava meio tonto. O azeite ela já não chegava nem perto. Mas algumas ainda conseguia entrar no olho e deixava a ovelha cega. Entrava no ouvido e deixava a ovelha surda. Entrava na boca, na narina e subia até o cérebro. E ali plantava lá o ovo. Aquele ovo virava um verme e aquilo ali ia comendo o cérebro da ovelha e a ovelha ficava louca. Então o óleo era necessário, porque precisa mesmo combater a moça, precisa combater. Por isso que as ovelhas de vez em quando não estavam ouvindo a voz do pastor, da palavra de Deus, porque estavam surdas. Por isso que às vezes não estavam enxergando o que Deus estava vendo, porque estava fazendo, porque estavam cegos. A moça entrou e colocou um ovo, e o ovo virou um verme dentro daquele olho. Já ouviu falar em verme? Já ouviu falar em verme? Não existe isso. Ainda existe. Hoje eles usam outras coisas para colocar como repelente nas ovelhas, mas na época só tinha um óleo sério. Eu lembro que
quando nós éramos pobres de maré, em casa, nós íamos pescar lá no meio do mar. Eu e meu pai pescava lá no meio do mar, e ele pegava óleo de soja comum e untava a gente mesmo. Passa. Irmão, naquele lugar que tinha, se você não passasse, não vou passar isso aí não. Vai ficar tudo pequeno. Irmãos, sai de lá parecendo uma pipoca, todo empipocado, tanto tipo de borrachudo, de pernilongo, disso aqui, tudo que ficava. E o pessoal lá que passou não ficava. Por quê? Porque o óleo serve como repelente. E se esses bichos que picam resolver pegar, não conseguem pegar. Porque ali ele tem um biquinho, e o biquinho, na hora que ele tem um óleo na pele, ele vai tentar passar ali para chegar na pele, ele não consegue. Na hora que só ele tentar enfiar o biquinho em você, já enche de óleo e ele até morre. E ainda dá tempo de você dar um tapão e matar o bicho. Olha só, repelente, é necessário. E nós precisamos dessa unção, desse óleo da alegria, mais do que toda a humanidade. Nós temos direito quando você amar a justiça, quando você amar a palavra, o que você conhece da palavra, você pratica. E aquele que não pratica a palavra, você ora por ele. Que nós estamos estudando lá na quarta-feira contra as obras da carne. As obras da carne não falam do pecador, fala do pecado. Você odeia o pecado e ama o pecador, amém, irmãos? Você descobre algo que a pessoa está fazendo, você continua amando ela, porque ele é só a ponta do iceberg. Tem muita coisa por trás que você nem imagina. É necessário essa unção. É necessário que nós precisamos desse óleo da alegria. Para que o mal, ela não venha tomar conta de nós, para que você também não fique surdo, não fique cego, não fique doido. A ovelha vai saindo no caminho, daqui a pouco não está ouvindo mais a voz do pastor, do bom pastor. Aí às vezes traz, até consegue mesmo trazer com o cajado, até puxa de volta, daqui a pouco está indo embora de novo, daqui a pouco cai no buraco e não dá mais tempo de pegar, já está na boca do leão, já está na boca do urso, já levou embora. Por isso nós precisamos desse óleo da alegria. Outras coisas acontecem com as nossas vidas, e o Senhor verdadeiramente, Ele sabe dirigir a coisa. O culto, um atendimento pastoral, quem dirige é o Espírito Santo. E às vezes a pessoa ela rejeita aquela palavra, e Deus ele coloca outras lideranças sobre as nossas vidas. O cabeça do lar é o marido, né? Coloca as lideranças aí, as lideranças políticas para a gente orar por elas. E por exemplo, o seu patrão também, se não for para pecar, ele tem que obedecer. Mas tem gente, quando o gato sai, o rato vai lá, não pode. Não pode. Olha o que diz aqui no Salmo 141. Salmo 141. Versículo 5. Vira-me o justo, irmãos. Não temos que ferir ninguém fisicamente, nem falar palavras que ferem. Mas se acontecer, o Senhor Jesus ele falou o quê? Observe tudo e retenha o bem. Amém, irmãos? Se não tiver nada de bem, joga tudo fora. Se alguém falou uma bobagem para você, entendeu? Às vezes a gente não ouve quando a pessoa dá uma orientação para a gente, é igual o pai e mãe, né? O pai e a mãe falam para a gente o certo, a gente não obedece. Na hora que o pai e a mãe falam uma besteira, meu pai, minha mãe, não! Você não ouve o bom, que você vai ouvir o ruim? Mas tem gente que o bom não obedece, não quer saber, não dá atenção. E aqui uma palavra que foi colocada às vezes fora de hora, porque a pessoa estava chateada, estava magoada, passando por um mau momento, a gente guarda com a gente. Não fique com isso com você, irmão. Jesus ele levou sobre ele nossas dores, nossas enfermidades, nossos pecados. Quando
fala alguma bobagem para nós, ou faz alguma bobagem contra nós, e você não perdoa, porque perdoando que se é perdoado, é uma grande maldade com Jesus, porque ele tomou o seu pecado, e você fica carregando o pecado do outro. Se o outro fez errado, problema dele. Olha para Jesus, não leva nem em consideração. Entra por ouvido e sai pelo outro. Às vezes aquela pessoa ali não dá um bom dia, mas às vezes era necessário, irmãos, aquela palavra. Porque tem gente, irmão, que não aprendeu que quem é de Deus, no mínimo, é muito educado. Não fica parecendo um cão chupando manga, sabe? Ou então uma pessoa que parece que chupou um limão a vida inteira chupou um limão. Você olha para ela, ela está assim, pessoal. O mínimo educado. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? A pessoa tem que ser agradável, tem que ser acolhedora, tem que ser hospitaleiro. Entendeu? Mas tem muita gente. Não olha para mim não hoje não, porque hoje não estou bom. Acordei com o pé esquerdo. Eu acordo com os dois todo dia. Mas tem gente que é assim. Não leva em consideração. E ainda mais se for justo, irmão, olha que Deus fala. O avaro e o cajado do Senhor nos consola. Às vezes machuca, mas não te deixou morrer. Filho meu, justo, isso será uma benignidade. O que é uma benignidade? Vai ser o meu bem completo. Vai ser uma bênção para a minha vida. Você ali vai tratar aquela ferida vai virar uma cicatriz, e aquela marca vai deixar você ali verdadeiramente ligado para você não cair de novo no buraco. Não adianta fazer as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. Fazer as mesmas coisas, o resultado não sei o quê? Parecidos ou piores. É perdoando que se é perdoado. Não leve em consideração, lança fora. Jesus, ele morreu lá na cruz, não foi pelo seu sonho, que aquela pessoa mude, e o seu sonho, qualquer outro sonho, mas ele morreu pelo seu pecado e pela sua doença. Não foi por outra coisa que Jesus pagou por isso. E a pessoa lá tem um sentido no coração, tem que ser assim, assim, assado, e não é, e se frustra. Mas quem falou para você que é assim? A pessoa não tem critério antes de casar, não tem critério. Olha para o lado, tá? Já ouviu falar? Vê que a pessoa não ama direito, não anda na palavra, não está cheio do fruto do Espírito. Por isso que o namoro, o noivado não é para se conhecer fisicamente, é para se conhecer espiritualmente, para ver, né, se a pessoa tem o fruto do Espírito, para ver se você tem tanta família certa, se você vai tratar os seus cunhados, porque depois de casar, você não vai ter mais cunhado. Não sei como, porque os dois se tornam uma só carne. Aqueles seus cunhados são seus irmãos, de sangue. Meu cunhado não presta. Se é casar, você não tem cunhado, você tem irmão. Então você tem que ter o mesmo tratamento com o seu irmão, com o seu cunhado. Quem casou não tem sogra, não tem sogro. Você se foi de uma só carne com aquela pessoa, então você tem mãe e pai. Se está vivo, mãe e pai. Será que você está tratando a sua sogra igual a sua progenitora? Será que você está tratando o seu sogro como o seu progenitor? Porque não tem mais sogra quem casou. É pai e mãe. Você fez um sogro. Aquele coisa que se une é uma só carne. É só uma, misturou tudo. Então se é uma só carne, uma só pessoa, os dois fazem parte do todo. Será que você está tratando? Não trate. Aí depois vai pagar. A pessoa ultrapassa a palavra, ultrapassa o mandamento, pula etapas, né? Durante o namoro, o noivado, que é para ser santo, porque ali são irmãos. Se não der certo, cada um vai para o seu lado e continua sendo irmão. Daqui a pouco a irmã casa com outro irmão, o que foi namorado pode ser ter padrinho, todo feliz, porque a irmã casou. Mas como ultrapassa a palavra, um vai querer matar o outro.
O que, pois, se une, a meretriz está em uma só carne. Tenta separar. Compra lá no mercado a carne moída. Compra um hambúrguer. Lá na caixinha do hambúrguer vem escrito lá, feito de carne bovina e de frango. Mas vou separar, vou fazer um esquema aqui, vou separar a carne do boi, a carne do frango, depois você comprou um hambúrguer, dá para fazer? Dá para fazer? E se você não estou acabando de misturar as duas agora? E é o que acontece quando as pessoas pulam essa etapa da intimidade. Para uma fila anda, para o outro não anda. Na hora que a pessoa vê alguém tocando naquela pessoa, lá no íntimo o inimigo já fala, está tocando em você. E tá. E o Senhor já está alertando que se une a outra pessoa é uma só carne. Então tem que ser um casamento para sempre. A pessoa troca de parceiro igual troca de roupa. Por isso está cheio de crime passional por aí. A pessoa ali, a pessoa está sentindo tocar nela, não quer dela, não quer, já foi ela, já se foi uma carne com ela. Então vigia, está dando brecha para o maligno, está dando uma brecha grande para o Satanás. Não vai escapar da ira futura, e se marcar, não vai escapar nem da ira presente, porque o ciúme do marido é sem misericórdia. O marido é o Senhor, mas tem gente que, como se fez uma só carne, foi como se fosse marital. E a pessoa tem um ciúme doentio, mata todo mundo. Mas por quê? Porque ultrapassou a palavra. Quem te permitiu ultrapassar a palavra? Quem te permitiu? É a pessoa durante o namoro, boletar, olha para lá, não vê os defeitos, depois que casa, quer ficar jogando na cara. Mas você chega tarde, você chega cedo, você joga bola, você faz isso, faz aquilo. Não. Durante o namoro, noivado, tem que ser santo e criterioso. Viu algo que está grávida? Larga. Larga. Cada um pro seu lado, como irmãos. E glória a Deus, daqui a pouco ele vai achar tampa e você vai achar sua tampa. A pessoa durante o namoro olha para o lado, finge que não viu, o fulano odeia fulano, fala mal do ciclano, e depois que casa, quer ficar lá, deixa esse sapato fora do lugar. Mas você é muito linguaroso. Não, é a hora de você se fazer cego mesmo para aquilo que você está vendo. Durante o namoro e o noivado, criterioso. Mas depois do casamento, debaixo do mesmo teto, tem muita coisa que você tem que pedir que não está vendo, senão você não vai conseguir conviver. Porque Deus ele permite que duas pessoas completamente diferentes se encontrem para poder se completar. Amém, Deus? E é assim mesmo. Completamente diferente. Macho e fêmea, fêmea e macho, Deus criou. Então tem que ser fêmea e macho. Então, os dois têm natureza completamente diferente. Não adianta querer que faça da sua, não vai acontecer. Se você não tomar esse critério mesmo de começar a não enxergar os defeitos e querer mudar por força e por violência, você vai sofrer muito, vai se frustrar e não vai resolver nada. Daqui a pouco você destruir o seu casamento. Faz provas, irmãos. Deus ele deixou a palavra. Talvez não era o que você queria ouvir, mas é o que você precisa ouvir. Vira-me o justo, isso será uma benignidade. E repreenda-me, isso será um excelente óleo que a minha cabeça não rejeitará. Amém, Deus? Amém? Não rejeita. Não rejeita, você precisa transbordar. Para que a mosca não entre no seu ouvido. O inimigo ele não sabe o seu pensamento, mas ele sabe o pensamento que ele quer colocar na sua mente. E outra coisa, inseto é tão maligno, tão maldito, que ele tem um senhor. Sabia que tem um príncipe? O César tem uns príncipes? Sabia? Já ouviu falar nisso? Já ouviu falar em Baal e Zebub? No Novo Testamento, em grego chama Beelzebub. Você já ouviu falar, né? Beelzebub? No Antigo Testamento você fala de Baal e Zebub, e no Novo Testamento Beelzebub. Significa assim, as moças, os insetos, príncipe dos insetos. Não é só dos insetos, é dos vermes, das bactérias, dos vírus. Tudo que traz doença, tudo que não
sabe? Para você transbordar, você está dispensando a orientação, aquilo que Deus tem te dado. O negócio é tão terrível. O inimigo ele engana tanto, que no Novo Testamento inteirinho não foi expulso um demônio sequer. No Antigo Testamento. Falei no Novo? Ainda bem que na hora eu percebi. No Antigo Testamento inteirinho não foi expulso um único demônio. Quem chegou perto foi o mesmo Davi. O Davi, o Saul estava lá demoniado, ele pegava a arquinha dele aí o Saul acalmava, né? Ficava calmo, mas ele não expulsou o demônio. Jesus expulsava o demônio. Mas olha do que ele foi acusado. Pega sua Bíblia e vai lá no Evangelho de Lucas. Lá no capítulo 11. Versículo 14, Lucas 11, 14. Amém? E estava Jesus expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Muito importante essa palavra, maravilhou-se. O que maravilhar? A pessoa se espantou, uns para o bem e outros para o mal. Isso é novo, ninguém tinha expulsado demônio, não existia isso. E como muitos querem expulsar demônio, mas não querem pagar o preço para poder expulsar o demônio, está em santidade, né? Sinais seguirão todos os que creem em nome do Senhor Jesus, porque o poder não é seu, é do nome do Senhor Jesus. Você também tem que estar preparado para expulsar um demônio. E Jesus estava fazendo aquilo que lhe foi dado, amém? Estava expulsando o demônio, estava ali. O demônio era mudo, e a pessoa, geralmente, o mudo ele também é o quê? Surdo. Por quê? Por que ele é mudo? Ele não ouve. Se ele não ouviu, como ele vai falar? Ele não ouviu. Ele não aprende a falar porque ele não sabe. E quando esse demônio saiu, então tem alguma surdez que é demoníaco, e por isso tem muitas pessoas, até na oração nós temos visto por aí pessoas voltarem a ouvir normal, né? Quando a gente vê lá, funcionário, pega lá, você não ouvia com esse ouvido? Então estava com o ouvido que era bom, e a pessoa ouve normalmente, amém, meu Deus? Às vezes não pode ter sido até perto. Está bem que a gente ficou surda por causa de perto, quem sabe dentro da moça, que a gente está falando uma hora aqui? Exatamente. E toda doença infecciosa, esse Covid, não vírus, é tudo esse príncipe das trevas, esse príncipe do inferno. E as pessoas viram aquela novidade, um homem expulsando o demônio, não conheciam aquilo, e a pessoa ficava curada. Mas olha aqui, porque uns espantados, como que eles enxergaram aquilo? Porque já estava com o sétimo olho, não tinha uma unção de Deus. Olha aí, ó, versículo 15. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por quê? O que eu falei que significa esse nome aqui? Senhor das moscas, príncipe dos insetos. Esse Jesus aí, não. Acho que ele expulsa demônio. Ele expulsa demônio pelo próprio demônio. Olha aí. O príncipe dos demônios. Por isso, você ouviu isso? Ninguém nunca fez isso. Porque a pessoa não compreende. Às vezes a pessoa ela tenta parar. A pessoa não compreende algo maravilhoso acontece. A pessoa não compreende, não busca compreensão na palavra, ela tenta mesmo combater. E aqui o combate era esse. A gente ouviu falar do Senhor das Moscas, que coloca surdez, que deixava as ovelhas surdas, mudas, loucas, que caíam no buraco, iam direto para a boca do leão. O leão não precisava nem caçar a ovelha, já leva a boca do leão do osso.
e a boca lá do lobo, porque a mosca tinha entrado na cabeça da ovelha. Aí vem esse Jesus aí, e está expulsando o demônio? Está expulsando o demônio pelo príncipe dos demônios. Versículo 16. E outros tentando pediam um sinal do céu, mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo um reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Existirá o seu reino. Pode dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul. E se expulso os demônios por Beelzebul, por que os expulsam os vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Então, as pessoas, logo em seguida, seriam batizadas com o Espírito Santo. O primeiro sinal que a pessoa for batizada com o Espírito Santo, ela fala em novas línguas. Mas tem outro sinal que vem, outra virtude do Espírito Santo, que a pessoa pode receber no batismo do Espírito Santo, que é a operação de maravilhas. E pela operação de maravilhas você pode expulsar demônio. Então os filhos iriam expulsar demônio. Deixa eu estar explicando aqui, ó. Seus filhos vão expulsar demônio também. E eles vão expulsar demônio por quê? Pelo príncipe das trevas também? Pelo próprio Satanás? É isso, irmãos, porque a pessoa compreende, ela combate. O príncipe das trevas precisa ser combatido, tem que ser cheio da unção. Não pode faltar unção. Não basta ser santo, tem que parecer, tem que estar cheio, tem que estar transbordando, não pode faltar. Lembra da palavra das 10 virgens? Elas eram virgens. Quer dizer, pecado na carne, elas não tinham caído. Mas 5 eram sábias que não deixou faltar o óleo. E 5 eram nessas loucas, sem juízo, que deixou faltar. E o óleo era usado para ter luz. E elas estavam ali aguardando o príncipe e o noivo chegar. O noivo não marcou a hora. Ninguém sabe o dia, a hora que o noivo vai chegar. E acabou de 5 delas acabando o óleo. Essas 5 perderam para outra. Olha para nós. O príncipe chegou e nós estamos sem óleo, estamos sem luz. Né? Tem luz. E as outras negaram. Porque não dá para passar, é individual. A unção individual. As experiências vão ser individuais. O óleo que vai vir sobre a sua vida individual. A salvação individual. Aquilo que Deus vai te dar de testemunho, de testemunho, para te lapidar, para te moldar. A cicatriz que você tem é pessoal. Filho é meu justo. Não adianta você dividir uma má notícia com aquela pessoa que não é superior a você espiritualmente. Tem que ser alguém que é superior para poder orar por você de verdade, para entrar naquele combate que vai te dar um conselho dentro da palavra, para você conseguir sair daquilo. A pessoa fala com qualquer pessoa, e acaba não recebendo nada. Olha aqui, o Senhor Jesus estava fazendo a obra e a pessoa não estava compreendendo aquilo e já estava falando, então, só tem uma maneira disso estar acontecendo. Se ele está expulsando o demônio, é pelos próprios demônios. Pensamento. Como muitos falam por aí, na igreja evangélica manifesta muito demônio, já ouvi falar isso. Já me falaram isso, na igreja de vocês manifesta muito demônio, sabe por quê? E nunca veio para saber. É porque vocês ficam chamando o demônio. Você chama o demônio vem. Ninguém chama demônio. Quando manifesta o demônio já estava ali desmascarado. E quando ele manifesta, ele não está engano, ele está saindo, ele já estava lá. Glória a Deus que ele manifestou. É igual a doença. Você sentiu alguma coisa, glória a Deus, você já vai poder buscar um tratamento, tanto no médico, que não é errado, mas principalmente porque pela ação de Jesus você já foi sarado. É melhor você descobrir. Eu descobri algo do meu filho, descobri algo do meu marido, descobri algo não sei de quem. É melhor, meu amigo, ali você vai poder orar. Você vai querer ficar cego para sempre, surdo para sempre, com esse bege dentro do seu olho. É para orar, para buscar. Olha a acusação que estava fazendo com Jesus. O que o Davi estava defendendo as ovelhas, ele pediu para a vida dele: Senhor, unge minha cabeça com óleo para meu cálice transbordar. Tem que transbordar, então você não pode rejeitar a
porque o poder de Deus, a unção de Deus, o dom de Deus, o dom do Espírito Santo de Deus se manifestou nas nossas vidas. E não é pelo dom que se conhece, é pelo fruto. Tem que ter o fruto primeiro. Se não tiver fruto, como que tem dom? Por isso que muitos exorcistas morrem tentando expulsar demônio há séculos. Aqui mesmo no Atos da Apóstolos, aqui no exemplo lá, os irmãos foram lá expulsar um único demônio. E o demônio conseguiu pegar alguns lá, arrancou a roupa, quase despedaçou eles. E isso acontece até hoje, porque não é pela força do homem. Já vi pastora desse tamanho, colocar um armanjo desse tamanho, cheio de legião, de joelho. De joelho. Em nome do Senhor Jesus, removeu todas as suas, expulsou e a pessoa ficou boa. E é assim, irmãos. É assim. O poder é de Deus. Mas aquilo que a pessoa não compreende, ela não busca a compreensão, não busca o reino de Deus e a justiça, ela quer combater. Mas Jesus continua explicando, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Versículo 20. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Amém? Exatamente. Por que eles não viram? Nunca não acontecia no Antigo Testamento inteirinho. Por quê? Porque eles não estavam preparados. O Espírito Santo no Antigo Testamento estava sobre os reis e os sacerdotes oficiais do reino de Deus, de Israel. Então era no máximo 2 por geração. E às vezes ainda ele perdia. O Saul, por exemplo, o Espírito do Senhor se retirou de Saul quando ele se retirou e passou para Davi. Aí ficou ele e Samuel. Mas tem época aqui, que a gente vai ver que o rei que estava no lugar lá, ele não andou nos caminhos do Senhor. Se ele andou no caminho do Senhor, irmão, ele estava com cargo, mas não estava com o Espírito. Não estava com aquilo que precisava. Então acabou sofrendo todas as consequências. Mas hoje o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre toda a carne, para que você, pelo sangue de Jesus Cristo, nós fomos comprados reis e sacerdotes, rainhas e sacerdotisas. O óleo é usado para ungir tanto o rei como o sacerdote. E ainda é. O óleo é necessário. O óleo é necessário nas nossas vidas. Você precisa, mas não é esse óleo aqui. Não é. O óleo é a unção de Deus, é o Espírito Santo que você vai buscar. Você decidir tomar decisão por Cristo é a melhor decisão que você toma na sua vida. Você aceitar Jesus e confessar através do batismo nas águas é a maior, não tem decisão melhor que você poderia ter tomado na sua vida. Mas o batismo com o Espírito Santo é porque Deus vai vir em você. Você está preparada para fazer a obra dele. Jesus não pulou essa etapa. Quando ele foi ser batizado pelo João Batista lá no Jordão, lá no meio do Jordão estava Jesus. Aí o João Batista batizou, ele saiu da água, então foi por imersão. Quando ele saiu da água, o filho estava na água. O pai estava no céu falando, eis meu filho amado em quem me compraz, aí eu ouvi. E o Espírito Santo desceu como pomba sobre o Senhor Jesus. E a partir de então começou o ministério terreno dele. Por isso que ele estava aqui expulsando o demônio. Se Jesus, ele seguiu as etapas, pulou a etapa, imagine nós. Não tem outra coisa para você buscar, para você querer, para você. Entendeu? Mas para isso você tem que pensar no céu, tem que viver no céu. Será que você sonha no céu? Ou só sonha com desgraça? Só com coisa errada? Só perturbação na sua mente? Eu sei que você tem muita coisa para pedir. Mas você ousou já só agradecer? Quando você começar a agradecer por tudo, você vai verificar que você tem mais para agradecer do que para pedir. Deus, ele garante um ponto justo. Se você tem mais do que bom, você deveria estar pulando que nem pipoca. Deveria estar pulando que nem pipoca por aí. E não parar mais. O que foi, meu amigo? Não. Hoje eu tinha uma margarina para passar no pão em casa. Deus garante um ponto justo. Eu tinha mais do que o justo merece.
A pessoa olha para casa, só está lá o arroz, feijão e ovo. Poxa, eu só tenho ovo para comer. Arroz, feijão e ovo é mais que bom. Você tem mais do que o justo merece e não está sendo grato. Você tem o ar para respirar. A sua família não é perfeita, que ninguém é. Mas pelo menos você tem um. Quantos não tem mais um marido? Porque ou foram embora, ou já acabou a etapa, foram para agora. Quantos não tem mais uma esposa? Quantos não tem um pai e a mãe? Que já foi. Vai continuar reclamando, seja grato para aquilo que você tem. Se contente. Quando você se contenta, Deus ele abre a próxima porta. Enquanto você não se contenta onde você está, aquela próxima porta não pode ser aberta. É chegar após o reino de Deus. Está disponível. É o Senhor que te convidou a cear. Não foi homem comedor de arroz e feijão numa Santa Ceia do pastor, mas da igreja do Senhor. É Ele que te convida a ser mais aqui, ó. Continuando o nome do Senhor Jesus. Quando chega o valente, guarda, armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem. Mas sobrevive outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a armadura, e em quem confiava, e reparte os seus despojos. Exatamente. O mal do malandro é achar que ele é o mais malandro de todos, que não tem malandro mais malandro que ele. Ainda que ninguém te descubra, Deus já te descobriu, e o inimigo também sabe. Não pense não que o inimigo ele sabe onde ele que te usa. E ele é um mau patrão. Aquilo que era sua segurança, aquilo que era a pessoa apegada no bem material, por exemplo, muito apegada. Quando morre, tem gente que joga fora, foi para doação, vende rapidinho, não preciso, não quero ver com ninguém. Não, chega, não pode nem tocar, viu? A pessoa morre, tem gente que joga até fora. Que porcaria que é isso? Os filhos jogam fora, isso aqui. E o resto se divide lá. E briga. Tem pai que fez tudo para deixar as coisas para o filho. Quando o pai morre, a herança tem guerra entre os filhos param de se falar na divisão daquela herança. Que bênção que foi deixada? Foi uma bênção, mas discórdia. O inimigo semeando discórdia. Querendo me enganar, entrar no seu ouvido, entrar na sua mente, entrar no seu olho, entrar na sua vida. Ele está cheio de óleo. Ele olhar, eu não posso ir. Se ele tentar, vai se encher igual a mosquinha. Pousava aqui, ó. Ela tentava ficar, poucos usaram o óleo. Graças a Deus eu tenho essa experiência com meu pai. Pescava, gostava de pescar muito. E ninguém te vira para repelente. Repelente? Eu fui ver repelente agora, uns 10 anos atrás. O nosso repelente era óleo de cozinha. Agora o óleo de cozinha está mais caro que repelente. Hoje tem de todas as marcas, todo tipo que você imagina, tem lá spray, bastão, de criança, não sei o que lá, mas era engraçado. Você via lá no pernilongo pousar e você via que ele não conseguia chupar. Aí você só fica espatifado no bichão. Amém, irmão? É isso. Essa unção é isso que ele faz conosco. Na hora que o inimigo ele vai te rodear. Ele já sabe que ele não pode, porque você está na unção. Se ele chegar, ele vai ser espatifado, amém, irmão? Um caminho se levanta por 7, ele vai ter que fugir, meu. Se você está na unção, ele tenta uma, manda outra, daqui a pouco ele não vai mandar mais. Não adianta, aquele é certo, fechado, é fechado do Senhor. Manda fazer uma macumba contra o servo de Deus, lá no ponto do canobé, lá da minha própria mãe, pode ser, falar assim, contra aquele eu não posso. O homem de branco está com ele. Pode perguntar. Aquele que é de Deus não toca, o inimigo sabe. O inimigo ouve e obedece, mas a carne não obedece. A carne se espatifa, se arrasta no chão e não se rende a Deus. Mas quando resolver se render, Jesus está de braço aberto para receber. Amém, irmãos? Mas Jesus explica mais coisas aqui. Continuando em nome do Senhor Jesus. Versículo 23. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não
espalhem. Exatamente. Compondo suave com os irmãos e reunião. Tem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor Jesus, glória a Deus para os irmãos, há diversidade de ministério, mas Deus não sobe. Na casa do Pai tem muitas moradas, para alcançar pessoas diferentes, não é só um tipo de crente que vai entrar no céu. Amém, por Deus? Então, quem não espalha, junto. Agora, aquele que ajunta, não espalha. Fica semeando contente entre irmãos, olha para aquela pessoa, irmão. Ela está achando que está servindo a Deus, ela está servindo o Beelzebul. E mais, Jesus tem bastante alerta aqui, olha. E quando o espírito imundo tem saído dos homens, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o achando. Sabe o que isso significa? Quando o inimigo é desmascarado numa vida, né? Ele desmascarado, ele tem um demônio, ele manifesta. Quando tem alguém que possa o expulsar, o Espírito Santo, pelo dom do Espírito, expulsa o demônio da pessoa. Amanhã tem um caso grave, o irmão estava aí, o nosso pessoal estava ali, a irmã nunca tinha ido uma igreja evangélica. Você viu o inimigo a vida toda, só perturbação, vozes, vultos, tudo que você imagina, tudo. Estava lá na vida dessa irmã, nossa irmã, tudo, se sentindo a pior das pessoas. Aí, conversando, expliquei para ela que Jesus tinha pago o preço pela vida dela, então ela era uma preciosa para Deus. Na hora ela já se alegrou, já mudou o semblante. Na hora que fizemos a oração, manifestou legião, não queria sair de jeito nenhum, fogo santo passando naquela vida. Ela nem tinha contado para mim que ela tinha uma dor de cabeça, um zumbido no ouvido há anos. Eu não havia me contado. Na hora que eu mandei embora, o semblante dela, ela chamou lá o marido dela e falou assim: você não acredita, eu não tenho mais dor de cabeça nem zumbido no ouvido. Aleluia. Aqui na igreja se dá graças a Deus, glória a Deus, amém? Irmãos, toda contente, pastor, não tenho mais aqueles pensamentos, até a dor de cabeça, sabe? É assim, irmão. Só que da mesma maneira explica agora. Eu expliquei para ela, estou explicando para a igreja. Como o Espírito Santo sai, vai para o inferno. Aquela legião foi toda mandada no inferno. Não é que eu sou especial, não, irmãos. É pelo nome do Senhor Jesus que eu usei. Eu usei o nome de Jesus. E tem que manifestar. E tem que sair. E saiu, irmão. A moça saiu completamente nova, renovada, espantada. Ela ficou espantada, irmão. O cara estava aqui, minha esposa estava aqui na hora. Ela ficou, o que aconteceu? Eu falei, olha como Jesus é bom, vale a pena ser esse Jesus. Aceitou Jesus como Salvador. Quero ir para viver para Cristo, mas tem que viver. Tem que se encher de Deus todos os dias, tem que transbordar no Senhor, que o inimigo daqui a pouco está batendo, na hora que você expulsa ele, olha aqui que o Senhor Jesus ele fala. E não achando repouso, tornarei para a minha casa da onde eu saí. Exatamente, você acaba a expulsão do demônio, o demônio quer voltar. Ele é asqueroso, ele já quer voltar na hora. Ele bate no inferno, pede tormento. Ele não quer se atormentar. E ele chama aonde ele estava de casa, porque ele não tem direito à casa. Espírito não tem direito a corpo. Não tem, ele não tem direito a corpo. Tanto que Jesus, ele se fez carne e habitou entre nós. Ele não apareceu do nada aqui. Ele veio pela porta da maternidade. O inimigo não. Ele enganou a Eva e incorporou lá na cobra. Foi a primeira mesmo ali, encosto maligno, ele se encostou lá na cobra. A manifestação do inimigo foi ali. Então, às vezes o animal pode estar com encosto. Se encostou lá na cobra no paraíso. É uma coisa. Imagina uma pessoa. Mas se a pessoa der brecha, ele vem. Se ela não tiver em santidade, vem. O Senhor acampa ao redor daqueles que o amam e o temem, que respeitam a palavra dele. Que não habita lá no vale
da sombra da morte, dos pensamentos malignos, mas habita no esconderijo do Altíssimo. Amém? Quem habita no vale da sombra da morte, da brecha inimigo, meu, ele não precisa de uma brecha muito grande para entrar. Já vê aquele furinho que tem lá no azulejo na sua casa, que tem um trilho de formiga? Na hora que você abre lá só tem uma formiga? É? Já viu um trilho de formiga? Nas paredes assim? Quem já viu? Você na sua casa, já viu? Ah lá, segue o trilho da formiga. Tem um buraquinho que todas elas entram. Mas se você conseguir abrir, não tem uma formiga só, tem um monte. Tem larva, tem até formiga de asa, tem de tudo lá. Tá lá. E a mesma coisa, se você tem uma brechinha do tamanho do fundo de uma agulha, o inimigo, fora da palavra, ele entra. E onde entra um demônio, entra uma legião. Entra uma formiga, entra um formigueiro inteiro. Onde passa um boi, passa uma boiada. Um abismo chama outro abismo. É do outro. Você já deve ter vencido isso, você está aqui passando por isso, você está preparando para participar da ceia, mas você deve conhecer alguém que está assim nesse abismo, que está gerando outra vida, que a pessoa nunca vai chamar mais capa. Ela tem que achar o Senhor. Ela tem que querer, ela tem que pedir essa oração. Ela tem que desejar mandar esse irmão embora daquela vida. Ela tem que observar o que não vem de Deus, usar o som de Deus e mandar o irmão embora e rejeitar o mal. Porque o demônio acaba de sair e quer voltar. Lugar de tormento, inferno. Vou voltar para minha casa, chama de casa, chama de cavalo, vou voltar lá para o meu cavalo. E olha aqui, e mais, em nome do Senhor Jesus, versículo 25. E chegando, acha a barriga e adornada. O que quer dizer? Vazio. Sem Jesus, sem Espírito Santo, sem estar na unção, sem estar transbordando na unção. É igual a mão, você vai voltar. Você matou o primeiro, você está sem repelente, sem o óleo que o pai usava em nós lá, saudoso pai. Tem aquele óleo, daqui a pouco tem outro, vem ou não vem? Vem ou não vem? É igual lá perto do lixo. Tem uma moça que você mata, uma já vem outra. Tem uma moça que pega um lugar para mata, vem outra. Vem mesmo, tem a mesma coisa, Satanás. Você acabou de mandar embora, ele vai querer voltar. Se você não se encher de Jesus, não aceitar Ele como seu Salvador, se encher do Espírito Santo, buscar o reino de Deus, sua justiça, você praticar, presta atenção, praticar mesmo a palavra de Deus, tudo que você conhece, você coloca em prática e vai buscar mais de Deus, ele vai voltar, ele vai encontrar uma brecha, e onde passar a onda, olha o que Jesus ele avisa aqui, acha vazia e adornada, vazia. Sem ele, sem espírito, sem a unção, sem o óleo, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado dessa pessoa é pior do que o primeiro. Põe a mão na cabeça e fala, é isso mesmo, O inimigo só vem para roubar, para matar e para destruir. Por isso você precisa desse óleo. A mesa está preparada por Deus na presença do inimigo. Para na hora que vier, você está com óleo. Ele vai te já. De uns ele vai ter, pode nem deitar. Mas se chegar, vai ter que se queimar. Amém, irmãos? Você está no fogo do Espírito, você está no óleo. Tem que estar. Tem que estar. E depois, a virtude que está na sua vida, que fez com que você se libertasse, se mal fosse embora, você vai levar essa bênção para sua casa, para sua família, para libertar outras pessoas, em nome do Senhor Jesus. Amém? É isso. É isso. E aí sim se cumpre. Aí se cumpre o que Jesus tem preparado para nós. Se cumpriu na vida dele, se cumpre na nossa. Para nós termos a mente de Cristo e a estatura de Cristo. Aqui no capítulo 4 do livro de Lucas, ele cita o Isaías 61. Volta aí, olha a sua linha. Versículo 16, 4:16. E chegando Jesus a Nazaré, cidade onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o costume na sinagoga, e levantou-se para ler. E
e foi dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura nos vossos ouvidos. Amém? Por quê? Porque a unção ainda não tinha chegado. O Isaías falou sobre aquilo lá 700 anos de Cristo, ele não tinha chegado, mas ali, por que ele falou que tinha que se cumprir? Porque o Espírito estava sobre ele. E hoje está sobre nós. Na antiga aliança, estava só sobre o rei, o sacerdote oficial do reino de Deus, do reino de Israel. E hoje, irmão, não está só sobre nós, não está dentro de nós, amém? Para você ser um rei, para você ser um sacerdote, para você ser uma rainha, uma sacerdotisa de Deus, cheio do óleo, transbordando na presença de Deus. O inimigo se levanta, mas ele vai ter que sair em nome do Senhor Jesus, amém? Para você levar a bênção, para levar a liberdade aos cativos, para levar a saúde às pessoas, visão aos cegos, a audição aos surdos, o mundo vai falar, vai mudar a vida daquele que está drogado, vai mudar de vida, aquela pessoa que está endemoniada, vai sair aquele demônio, a pessoa que está alcoólatra, vai mudar em nome do Senhor Jesus, pela unção de Deus que está na sua vida. Basta você crer. Tem alguns que vão dar muito trabalho. Talvez vai ter que passar por isso várias vezes. Usa demônio, bota, mas fique firme. Em nome do Senhor Jesus, da mesma maneira que Deus nos alcançou, vai alcançar cada querido nosso em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos nos preparar para ser em nome do Senhor Jesus. Aqui no Evangelho de João, do lado, você está em Lucas, aí, João, capítulo 6. Deus fala conosco. De manhã foi um pouquinho diferente. Se você puder assistir o culto de manhã, tem muita mensagem, a mesma referência, mas foi completamente diferente a palavra. Pega lá no Face, dá o culto da manhã, está lá no nosso grupo do WhatsApp, vai te ajudar. É assim mesmo, é de fé em fé, de glória em glória. Capítulo 6 de João. Lá no versículo 48, e diz Jesus: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer esse pão, viverá para sempre. E o pão que lhe der é a minha carne. E eu o darei pela vida do mundo. Amém? Aqui Jesus está explicando que o pão, ele representa a carne. Aí você pula para o versículo 53. E Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Irmãos, se alguém olhar no natural isso aqui, vai parecer que a pessoa tem que ser um canibal. O que é um canibal? A pessoa que come ser da mesma espécie. Vai ter que ser um vampiro que vai tomar o sangue ainda daquela pessoa, né? Para ter vida nela. O Satanás usa mesmo esse versículo aqui para fazer desgraça aí fora. Você nem imagina o quanto o inimigo ele pega um versículo isolado da Bíblia. Está lá na Bíblia, viu? Faz sacrifício de criança, toma o sangue, que você vai ter vida em você. Mas Jesus explicou aqui no versículo 51 que o pão é a carne dele. Então, comer da carne é participar da ceia. Comer do pão e beber do cálice, para que tenha vida em nós, para que tenha parte com ele, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Em outras palavras, nós não podemos deixar de participar da ceia. Quem não come do pão, bebe do cálice, não tem parte com ele, não tem vida nele. Nós não podemos participar indignamente e participar ele para a nossa própria condenação.
você precisa se acertar com Deus, agora é a hora. Vamos por pé. Essa oração é personalíssima. Eu não posso te representar diante de Deus. Você fecha o seu olho, pensa no céu, pensa na palavra, tudo que Deus te revelou hoje, é aquele que não é dele, é contra ele. Né? E aí você fala com Deus, confessa o seu pecado, se arrepende mesmo e se prepara para participar. Porque o povo é o corpo de Cristo. O cálice é o sangue de Cristo, é muita responsabilidade. Amém? Feche seus olhos, abre seu coração. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, vem com o teu poder e a tua unção, com o teu fogo. O fogo do teu Santo Espírito, meu Pai, sobre a vida de cada um dos irmãos, meu Pai, que te busca aqui, meu Pai, nessa noite gloriosa, Pai, noite de ceia, Pai. Oh, Pai amado, nós estamos te buscando em espírito e em verdade, Pai. Vem com o teu poder, a tua unção, meu Pai, passar desde a cabeça até as plantas dos pés, meu Pai. Ou que essa pessoa se arrependa dos pecados, meu Pai. Que o Senhor expurgue até aqueles pecados que não são ocultos. O Rei da vida, oh, ele fez essa oração. Senhor, perdoa meus pecados, expurgue até aqueles que me são ocultos. Aquilo que nós fizemos tão sem querer que nós nem na hora nós atentamos que era pecado, nem nos lembramos, Pai. Nos perdoe, meu Pai, por aquilo que nós conhecemos. Oh, Senhor Jesus, visita cada vida, toca nessa vida, Pai. Oh, convence ela do pecado, para ela não pecar mais. Se ela pecou, meu Pai, que venha o fruto digno do arrependimento. Convence ela, meu Pai, da justiça, que ela não pode fazer justiça com a própria mão, e nem ser um justiceiro, um vingador, apontar o dedo para condenar um e para aposentar o outro, se ela não tem certeza absoluta. Ela tem que orar. Convence ela do juízo. Um dia todos nós compareceremos diante de Deus para sermos julgados. Ninguém vai escapar. Fala com Deus. Não esconde nada, fala tudo com o seu pai. Conta tudo para ele, conta tudo, vai contar. Conta para ele, ele é o justo para te perdoar, te lançar o seu pecado lá no mar do esquecimento. Pede força para ele para você não cair mais em tentação. Pede. Aquele que pede recebe. Aquele que busca encontra. Seja visitado nessa hora em nome do Senhor Jesus. Ó Pai amado, em nome do Senhor Jesus, a autoridade, o poder que é no nome do Senhor Jesus, vem com o teu poder e a tua unção, com o seu fogo, o fogo do teu Santo Espírito. Ó Senhor Jesus, sobre cada um que te busca, oh maravilhoso, maravilhoso tu és. Diante de Deus não há nada oculto que não venha a ser revelado. Venha com o teu poder. Assuma o som sobre a cada vida. Oh, muda tudo. Aviva, renova. Oh, toca, transforma, recria em Cristo. Ela está representando uma multidão de pessoas que ainda nem tomaram essa posição. Nós buscamos tanto e a pessoa ainda continua rebelde, continua mesmo longe, continua te buscando de longe, se aquecendo no fogo maligno, no fogo dos inimigos. Oh, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, aviva a igreja, Pai, aviva-nos. Levanta a sua mão direita e com fé repita comigo. Meu Deus, eu me arrependo de todos os pecados e atos falhos que eu tenho cometido, consciente e inconscientemente, que eu pratiquei por atos, por palavras, por pensamentos, por sentimentos, por intenções e maldades no meu coração. Senhor Jesus, ajude-me a não cair mais em tentação, e que eu perdoe a todos que têm me ofendido. Nesse momento, eu nego a eficácia do diabo, do pecado, dos mensageiros diabos e da tentação na minha vida, e eu renovo os meus votos. Recebo o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador, na minha vida, para todo sempre.
Amém. De graças a Deus. Amém. Irmãos, todos que fizeram essa oração com fé, os irmãos vão passar a ceia. Você pega do fogo, pega do cálice e não vão participar em nome do Senhor Jesus. Cristo já nos preparou. O manjar que nos comprou. E agora nos convida a cear. Celestial maná. E de graça Deus te dá. Vem faminto, sua alma. Fazer isso todas as vezes que ceares em memória de mim. Pai, grande responsabilidade. Esse pão consagrado representa o corpo de Cristo, martirizado em dores, está nas nossas mãos, Senhor. Mas a maior responsabilidade está na mão daquele que não participa, porque o corpo é ocupado pelo corpo e pelo sangue do Senhor. Senhor Jesus, é por eles que nós participamos dessa ceia, para que eles também venham aceitar e servir Jesus como Salvador único e suficiente, e não sejam mais culpados pela morte do inocente. Senhor Jesus, nós participamos do teu corpo, assumindo todas as bênçãos da nova aliança em Cristo Jesus. Pode comer. Ele não foi dissolvido, ele foi moído. Da mesma maneira que esse pedaço de pão está sendo moído entre nossos dentes imolares. Para pensar. Lá ele tomou sobre ele nossas dores e enfermidades. Esse sacrifício não foi em vão. Chama o mal que está sobre a sua vida. Você tem um diagnóstico? Você tem uma doença? Você tem um sintoma? Pode chamar pelo nome e tem que sair. Você quer tempo do Espírito Santo. Você renunciou ao pecado, você perdoou e foi perdoado, recebeu Jesus como Salvador e foi salvo, e tem chama esse mal pelo nome e manda embora da sua vida agora. Chegou a sua vez, meu irmão, chegou a sua vez, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, o sacrifício de Jesus não foi em vão. Você recebeu o corpo de Cristo no seu corpo, que é templo do Espírito Santo, o mal não pode ficar.
O mal não pode ficar, tem que sair. É desde a cabeça até as plantas dos pés. É da planta dos pés até o alto da cabeça. É o mente, os olhos, o ouvido, a boca, o coração, santificando todo esse ser em nome do Senhor Jesus. É na autoridade, no poder que é no nome do Senhor Jesus. Eu não aceito nem permito nenhum mal dessa vida, nesse corpo. Eu quero, eu paraliso, eu amarro, eu destruo, eu ordeno agora. Fora dessa vida, fora desse corpo, fora dessa casa, fora dessa família. Sai de todo, sai do sintoma, sai dessa doença e não volte mais. Em nome do Senhor Jesus. No mesmo modo da vida ceia, Jesus ele tomou o cálice, apresenta o cálice ao céu. E tendo dado graças, disse: tomai e bebei, esse é o cálice do meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós. Fazer isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Nós estamos em memória do Senhor. Ou da obediência de nós celebrarmos assim até que Ele volte. Oh Senhor Jesus, que grande responsabilidade está com os seus cálices, meu Pai. O seu sangue nas nossas mãos, meu Pai. Mas a responsabilidade é quem ainda não aceitou, quem ainda não participou. Oh Senhor Jesus, quando o mundo afora nem faz ideia do que nós estamos fazendo aqui. Não tem nem ideia, Pai. Oh Senhor Jesus, mas nós queremos que o bem mais precioso, meu Pai, foi o sangue de Jesus que caiu sobre a terra e renovou até a última gota para nos lavar dos nossos pecados. Por isso que nós só vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Pode participar do cálice do Senhor. Pensa no céu, meu irmão. Pensa no céu e glorifica o Todo-Poderoso de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito, de toda a sua mente, de todo o coração, de todas as suas forças, com tudo que você é. O seu corpo quer ter o Espírito Santo, recebeu o corpo de Cristo, recebeu o sangue de Cristo consagrado. Isso glorifica a Deus. Isso é a alegria de Deus agir na sua vida. Agora seja grato em nome do Senhor Jesus. Então, glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Isso, quando a língua do santo você ainda foi batizado. Seja renovado em nome do Senhor Jesus. E você que não foi batizado com o Espírito Santo, ele te batiza agora, nessa hora. O batismo do Espírito Santo, com fogo em nome do Senhor Jesus. Como as línguas repartidas lá de Pentecostes. É isso que Deus está preparando na sua vida. Pensa, você medita aquilo que o mundo não viu, aquilo que não subiu ao coração do homem. Deus tem preparado para aquele que crê,
palavra te revela algo ali, se você fizer alguma coisa errada, você se arrepende, o sangue do Senhor Jesus te lava de novo. Comer do pão e beber do cálice é todo dia, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Meus amigos do Facebook, fiquem na graça e na paz de Deus. Tenham uma ótima semana em nome do Senhor Jesus. Se você gostou, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, deixe seu pedido de oração, seu testemunho em nome do Senhor Jesus, e para o Senhor Jesus uma linda salva de palmas. Amém?